Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião semanal da programação da operação. Como já de costume, né, a nossa reunião está dividida em três blocos, né, onde, ao final de cada bloco, a gente terá um intervalo de aproximadamente 5 minutos, e no retorno desse intervalo, a gente responderá as perguntas, né, que podem ser realizadas através do nosso chat. Eu sou Viviane, sou colaboradora da Gerência de Programação da Operação Energética, né? E vou estar aqui com vocês na reunião, vou dar início então agora ao primeiro bloco, né? Onde a gente vai tratar da previsão meteorológica, a previsão hidrológica, a previsão hidráulica e uma avaliação prospectiva conjuntural das condições de atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional. Eu vou então passar a palavra agora para o Eduardo, da Gerência de Programação de Recursos Hídricos, nosso meteorologista. Por favor, Eduardo. Obrigado, Viviane, compartilhando a tela aqui. Começando essa reunião semanal, né? Começando sempre com a previsão meteorológica. Antes de fazer a previsão, como é normal, a gente olha o que aconteceu na semana operativa que termina hoje. Nessa semana, né, a gente teve o avanço de uma frente fria ela começou atuando pela região sul, depois ela avançou rapidamente para o sudeste, e além disso, a gente teve a atuação de algumas áreas de instabilidade pela faixa central do Brasil, pegando principalmente as regiões norte, centro-oeste e também parte do sudeste. Aqui no mapa de precipitação a gente consegue ver, né, que a gente teve chuva nas principais bacias do Sim. A chuva foi mais generalizada nas bacias do sul, principalmente na bacia do Uruguai e do Iguaçu, em alguns pontos da incremental Itaipu também, e também aqui em alguns trechos da bacia do Madeira. Nas demais bacias, né, a gente tem precipitação, mas foram ocorrências de pancadas isoladas, e como o solo ainda está muito seco, né, isso ainda toda essa precipitação ela ainda não é totalmente revertida em vazão, como até vai ser mostrado nas próximas apresentações. Em relação à temperatura, né, a gente teve uma condição de temperatura um pouco mais amena nas capitais da região sul e em São Paulo, nas 2 semanas, e nessa semana também tivemos temperaturas um pouco mais amenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em relação à radiação solar, né, nessa semana a gente teve, onde tem os parques solares, né, os parques centralizados, né, a gente teve uma ligeira redução de radiação solar, principalmente no estado de São Paulo e um pouco em Minas Gerais, mas nos parques do Nordeste a gente continuou com uma condição favorável para geração solar fotovoltaica. Em relação à velocidade do vento, de uma forma geral, né, mas principalmente entre a Bahia e o interior de Pernambuco, a gente teve uma ligeira redução da intensidade dos ventos em relação à semana anterior, mas aqui no litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte, a gente continuou com uma condição favorável ao longo dessa última semana. Para a próxima semana operativa, a gente tem novamente o avanço de uma frente fria. Essa frente fria deve avançar até o litoral entre o Sudeste e o Nordeste, né, até entre o Espírito Santo e a Bahia. E essa frente fria deve gerar um corredor de umidade e provocar novas áreas de instabilidade sobre o interior do país. A gente vê que os modelos mostram essa condição da frente fria avançando, os três modelos mostrando essa condição de precipitação no interior do país. A diferença é em questão de volumes e de localização dessa precipitação entre um modelo e outro, né? O modelo GFS ele mostra volumes menores de precipitação no interior do país, né, nas bacias do norte, do centro-oeste, e uma chuva mais concentrada nas bacias aqui do sudeste, pegando principalmente o Grande e o Alto São Francisco. O ECMWF e o ETA, eles mostram maiores volumes de precipitação para o interior do país, pegando principalmente o Médio e o Alto Tapajós, Xingu, Tocantins, e também alguns trechos do Médio e Alto São Francisco, além da bacia do Paranaíba. Os dois modelos mostrando isso, né, tanto o ETA quanto o ECMWF. E para essa semana, para essa próxima semana, né, a gente tem uma tendência de redução da precipitação
na região sul, né, principalmente de acordo com o modelo SMWF, ele mostra essa redução da precipitação na região sul, embora a gente ainda tenha previsão de precipitação nessas bacias. O ETA e o GFS eles ainda mantêm uma condição de volumes mais significativos, até passando de 50 milímetros, principalmente para as bacias do Jacuí e para a bacia do Uruguai. Com o avanço dessa frente fria e a formação dessas áreas de instabilidade no interior do continente, né, a gente tem para essa semana uma expectativa de redução da temperatura nas capitais do Centro-Oeste, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília. Em compensação, né, a gente espera para essa semana uma elevação da temperatura em Curitiba, que nessa última semana teve temperaturas um pouco mais baixas e para a próxima semana deve apresentar uma elevação, da temperatura. Em relação à geração solar fotovoltaica, né, com o aumento da nebulosidade associada a essas áreas de instabilidade, a gente espera para essa próxima semana uma redução é, da, da radiação solar em São Paulo, Minas Gerais e na Bahia, atingindo os parques solar fotovoltaicos desses três estados. E em relação à geração eólica, né, com a atuação dessa frente fria, com o avanço dessa frente fria, a gente tem um afastamento do sistema de alta pressão do Atlântico Sul, e com isso a gente espera uma redução da geração eólica para a próxima semana em todos os estados do Nordeste. Era isso que eu tinha para apresentar e te passo de volta a palavra, Viviane. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada pela apresentação, pelas informações. Agora eu vou chamar a Érica, né, que vai apresentar para a gente a previsão hidrológica. Por favor, Érica. Oi, bom dia, Viviane. Vou começar a apresentar. Vocês já devem estar vendo a tela, né? Então, dando sequência com a previsão hidrológica, começando pelo subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 33% da MLT. A gente já observa nos primeiros dias de previsão um aumento das vazões e um aumento nas próximas médias semanais. E aí, para o mês de outubro, a previsão semanal ficou em 45% da MLT, o menor do histórico de 94 anos. Olhando algumas bacias do subsistema Sudeste, na Bacia do Grande, a gente começa a previsão com 23% da média, e a gente também observa essa elevação nas vazões ao longo dos próximos dias e nas próximas semanas. A previsão mensal para outubro é 38%, o terceiro menor do histórico. A bacia do Rio Paranaíba tem um comportamento parecido com a bacia do Grande, né, de elevação nos próximos dias. A gente começou a previsão com 26%, a previsão mensal para outubro é de 42% da média, também o terceiro menor do histórico de 94 anos. A bacia do Paranapanema, a gente também observa esse aumento nas vazões e na média semanal, na próxima semana. Previsão mensal para outubro, 31%, o quarto menor do histórico. Na bacia do Rio Paraná, comportamento parecido, né? Todo o subsistema Sudeste com esse aumento nos primeiros dias. A previsão mensal em 48% da MLT e isso corresponde ao segundo menor do histórico. No subsistema Sul, a gente começa a previsão com 62%. A gente tem um aumento expressivo das vazões nos próximos dias e a gente tem também um aumento da média semanal, que diminui nas próximas semanas operativas, na segunda e na terceira, a partir dessa previsão de agora. A previsão mensal para outubro é de 86% da MLT, o 43º menor do histórico de 94 anos. As bacias desse subsistema têm um comportamento parecido, né, de aumento das vazões nos primeiros dias de previsão. A bacia do Rio Iguaçu começa com 44%. Para o mês de outubro, a previsão mensal é de 70% da MLT, o 40º menor do histórico. A bacia do Rio Jacuí tem previsão mensal de 74%, o 41º menor do histórico, todas com o mesmo comportamento, né? E a bacia do Uruguai em destaque com 110% da média, o 33º maior do histórico. No subsistema Nordeste, a gente ainda observa uma redução das vazões nos próximos dias de previsão e uma diminuição da média semanal, mas a partir da semana seguinte a gente já observa uma recuperação. A previsão mensal para outubro está em 34% da MLT, e isso corresponde ao quarto menor do histórico de 94 anos.
No subsistema norte, a gente já observa um aumento das ENAs a partir dessa primeira semana operativa. Isso se mantém nas próximas semanas. Então, previsão mensal é de 49% da MLT, e isso corresponde ao segundo menor do histórico de 94 anos. Na bacia do Rio Tocantins, a gente tem comportamento muito parecido, né, de encontrar já esse aumento nas próximas semanas. A previsão mensal, 56%, o décimo menor do histórico. Aqui a gente tem uma visão espacializada da previsão hidrológica dessa próxima semana operativa. A gente pode ver que o subsistema Sudeste, Nordeste, Norte, essas regiões estão baixas, entre 40% e 80% da MLT, ou abaixo de 40%. Então, destaques para a bacia do São Francisco, para o Madeira, algumas bacias aqui no Paraná, bem abaixo da média, abaixo de 40%. Já na região do Sul, a gente tem uma previsão semanal bem maior que a média. Então, as bacias do Iguaçu, do Jacuí, estão próximas da média, e a bacia do Uruguai acima da média, acima de 160% da MLT. Aqui a gente tem o acompanhamento da ENA mensal e um destaque da previsão mensal para o mês de outubro. A gente consegue observar já uma recuperação de setembro para outubro no subsistema sul. Essa recuperação já aconteceu de agosto para setembro, mas ela fica mais expressiva agora em outubro. E a gente também já enxerga uma recuperação no subsistema sudeste, de setembro para outubro. Nos subsistemas norte e nordeste, essa diferença não é ainda muito expressiva. Olhando a evolução da previsão mensal para outubro, a gente consegue ver que a gente teve uma previsão para o norte um pouco mais otimista nessa segunda revisão, se comparado às revisões anteriores. Para o subsistema sudeste, ela ficou muito parecida com a revisão anterior, um pouco mais otimista que o PMO. No subsistema sul, a gente teve uma redução, se comparado à revisão 1, mas próximo do que estava sendo previsto no PMO. É isso, eu passo a palavra, Viviane. Obrigada. Obrigada a você também, Érica, pela apresentação. Eu vou chamar agora, então, a Maria. Ela também faz parte da Gerência de Recursos Hídricos e vai falar para a gente sobre a operação hidráulica dos reservatórios. Por favor, Maria. Obrigada, Viviane. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria e eu vou falar aqui da programação hidráulica. Só destacar, deixa eu compartilhar rapidamente. Está na moto tela cheia. Gostaria de destacar inicialmente, essa semana, para a operação hidráulica, a gente não tem basicamente nenhum destaque relevante do que aconteceu ao longo da semana. Foi uma semana tranquila em termos de operação. A gente traz, só como habitualmente, né, uma atividade que a gente tem de bastante impacto, é a participação nas salas de crise de acompanhamento da ANA. Essa semana a gente só está tendo agora, né, começou há pouco a sala da Bacia do Rio Doce, né, mas né, ao longo da semana a gente não teve mais nenhum fórum. E, assim, os principais salas, né, a gente vai ter ao longo da próxima semana até o final do mês, né? A gente vai ter o Tocantins ainda na próxima semana, a região sul, né? E no final do mês ainda o Paranapanema. Então, né, e a sala do Doce está ocorrendo agora, a gente não vai esperar terminar a reunião para saber quando que ocorrerá a próxima. E a gente traz também, como habitualmente, só um acompanhamento de como estão as defluências no Baixo Paraná, né, mais para acompanhamento já das defluências, e a gente está com esse caráter, né, desde ali meados de agosto, com uma modulação e uma elevação nas vazões ali para atendimento energético, né, e a modulação para ele em função das necessidades, né, de geração. Então, o que a gente verificou no último dia 10, né, a gente tem esses valores em torno de 5.000 em Porto Primavera, 5.470 em Jupiá. Então, como eu falei para vocês no início, a gente teve uma semana bem tranquila em termos operativos e a gente não traz nenhum destaque adicional ou nada mais excepcional que teria acontecido, e seja, né, importante destacar nesse fórum. Então, já te devolvo a palavra, Viviane, foi bem, bem rápido, agradeço e fico à disposição. Muito obrigada, Maria.
Eu vou chamar agora, então, o Pedro, da Gerência de Planejamento Energético, para falar sobre aquela avaliação prospectiva, né, das condições de atendimento do SIM. Por favor, Pedro. Boa tarde, Viviane. Consegue me Boa escutar? tarde. Sim, Vou compartilhar aqui a tela. Consegue ver? sim, sim. Perfeito. Então vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi apresentada na reunião do CMSE dia 9 do 10, quarta-feira agora. Então, esse aqui é um recorte da apresentação, que é apenas a parte, né, que diz respeito aqui à avaliação energética e de potência. Então, seguindo, só relembrando aqui para quem ainda não está familiarizado, o estudo prospectivo ele é considerado de duas avaliações. Então, é uma avaliação visando o atendimento de energia e outra de potência. O CMSE utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento do SIM, podendo então também embasar, né, a adoção de medidas operativas excepcionais para garantir ali o atendimento de energia, tanto de energia quanto de potência. O objetivo desse estudo, ele é mapear, né, as distintas zonas operativas, um cenário de afluências mais favorável e um cenário de afluências ali pior, né, mais desfavorável. Portanto, esses dois cenários são os que foram apresentados ali ao CMSE agora no dia 9. Então, vamos direto ali ao que foi apresentado. No slide seguinte aqui, temos como insumo, um dos insumos principais, né, as afluências que foram inseridas no caso. Aqui um breve um overview apenas, né? Mas lembrando que o Power BI já está carregado lá no site do INS, então já podem ser acessados tanto os insumos quanto os resultados desse estudo. Aqui eu vou falar brevemente, então, da ENA. É, então, no período ali de outubro a março, que foi o que compreendeu esse estudo, as condições de afluência do SIM variaram ali entre 81% e 96% da MLT, e no limite superior é classificado ali como 58ª maior do histórico, e no limite inferior, classificado como 10º menor do histórico dos 94 anos. Então, como resultado, o sistema Sudeste é classificado como terceiro menor do histórico, o Sul aparece como 30º menor do histórico e o Nordeste como 8º menor. Já o Norte, com uma situação um pouco melhor, bem melhor, teria suas condições ali como o segundo maior do histórico. Então, isso o que foi inserido de ENA, né, para o nosso estudo. Bem, agora como resultado, já aqui falando de armazenamento do subsistema Sudeste, temos aqui em percentual do máximo, as linhas cheias representam os últimos resultados obtidos e as linhas ali tracejadas, o do mês passado. Então, nota-se que a trajetória que antes era inferior, agora é sobreposta pelo cenário superior até o final do ano, projetando um certo atraso ali do início do período úmido, e o cenário inferior passa a adentrar a curva de referência, a CRF, né, no final de novembro de 24. Então, e essa abertura ali dos cenários, né, nessa época é normal, devido à grande incerteza ali quanto ao período úmido, então a gente vê trajetórias bem distintas ali do cenário inferior e superior, isso tudo por conta dessa incerteza, né, se o período úmido vai ser proveitoso ou não. Seguindo agora, falando de SIM, a análise é parecida, mas agora para o SIM, né, como um todo, são percebidas trajetórias similares ali com o do sistema Sudeste, mas dá para ver que elas estão acima, né, um shift para cima em relação às mesmas. Enquanto que o cenário inferior aqui tangencia a CRF, né, porque quando a gente agrega pelo SIM, a gente mostra que as demais regiões ali compensam um pouco a baixa projeção de armazenamento do Sudeste. Então, no Sudeste, nós já adentrávamos ali a curva de referência. Aqui, a gente continua apenas tangencia, né, quando a gente faz a agregação pelo SIM. Seguindo, agora falando da geração térmica, esse slide aqui, então, é mostrando a geração térmica para ambos os cenários.
também o CMO, né, do subsistema Sudeste, Centro-Oeste. Note-se no cenário inferior, despacho térmico acima da inflexibilidade em todos os meses e CMOs ali que chegam acima, na casa de R$ 1.600. Lembrando que esses custos foram obtidos ali com o modelo Decomp e serão revistos no âmbito da programação e na utilização ali do modelo D100. O cenário superior, em azul, obteve despacho significativo apenas para o mês de outubro de 2024, ficando na inflexibilidade térmica nos demais meses. Então é isso, a diferença de GT é grande, né, entre os dois cenários. O cenário inferior, portanto, apresentando um despacho térmico bem superior, como já era de se esperar também nessa época do ano, com a ausência de um período úmido adequado. Então, aqui, falando rapidamente, né, da análise de potência, lá no BI é possível adentrar bem mais sobre os resultados. Os senhores fiquem à vontade lá para já está tudo carregado lá no site. Então, aqui, o que eu trago agora é o balponta do cenário inferior. Então, nesse slide aqui, a avaliação de potência, onde é avaliado ali o atendimento de ponta na hora mais crítica, com maior carga, e o P5 de geração eólica. Então, a conjunção de fatores que são analisados, né, nessa fotografia. Então, projeta-se ali a necessidade do despacho térmico adicional em todos os meses e invasão da reserva operativa ali de outubro a janeiro, como é possível notar aqui nos labels aqui em cima, o valor, né? Ali em torno de 4.300 para outubro, 4.800 em novembro, enfim, 4.700 em dezembro. Então, dá para perceber, né, que outubro a dezembro foram os meses realmente mais críticos, e nesse cenário foram projetadas importações ali do Uruguai e da Argentina para fechamento do atendimento de ponta, especificamente para esses meses aí, de outubro a dezembro. Isso tudo no cenário inferior, lembrando que a condição aqui é bem crítica, né? A gente está olhando uma fotografia onde vários fatores estão acontecendo ao mesmo tempo, tanto de carga quanto eólica, e também um cenário inferior ali de geração hidráulica. No cenário superior, a condição já é bem melhor, principalmente da disponibilidade hidráulica, né, que a gente está vendo aqui. Então, houve utilização da reserva operativa no atendimento de potência em outubro e novembro apenas, e não foi necessária, né, a importação para fechamento do balanço. Então, aqui a gente já vê uma situação mais confortável do que no cenário inferior. Bem, algumas conclusões a respeito do que foi mostrado. Conforme, né, foi mostrado no cenário inferior, né, o subsistema Sudeste ele atinge valores reduzidos de armazenamento ali nos últimos meses do ano. A expectativa de excursionar por dentro da CREF, né, da curva de referência, a partir de novembro. CMOs ali acima de R$ 900, podendo chegar ali em torno dos 1.600, né, como foi dito, e 900 até janeiro de 25, né, com despacho térmico sempre acima da inflexibilidade, isso no cenário inferior. A avaliação de potência, ela mostra aqui um cenário de afluências baixas, no momento onde há uma demanda elevada, ao mesmo tempo que ocorre um baixo desempenho da geração eólica, boa parte da reserva operativa pode ser utilizada como recurso para atendimento ali de ponta de outubro a dezembro, e um pouco também ali em janeiro de 25. Sendo necessárias medidas operativas adicionais, aqui no caso, uso do reservatório de Itaipu, por exemplo, e importações internacionais, como foi já dito anteriormente. Destaca-se aqui apenas que não foram consideradas medidas como mecanismo de resposta à demanda e estudos da retomada do horário de verão. Aqui eu apenas reforço que, novamente, né, no site, nesse link aqui e também nesse QR Code, os senhores podem adentrar lá o Power BI e verificar tanto os insumos quanto os resultados desse estudo, né? Também dos estudos que foram feitos anteriormente, está tudo lá o histórico também, para os senhores apreciarem. Então é só isso. Devolvo a palavra, Viviane. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação. Agora a gente vai para um intervalo, né, de 5 minutos e no retorno a gente vai responder as perguntas, né, desse bloco e a gente vai falar um pouco sobre a previsão de carga e os limites elétricos também. Tá? Até mais.
Olá, voltamos então do nosso intervalo para iniciarmos o bloco 2. A gente vai, antes, né, das apresentações, responder as perguntas que chegaram pelo site, pelo chat. Entretanto, a maioria das perguntas elas são referentes a apresentações que serão feitas mais para frente, né, ao longo do segundo bloco e terceiro bloco. Então, a gente vai responder elas mais posteriormente, né? Eu vou responder agora rapidamente só a pergunta do Renato, da Tradner, sobre a pergunta dele. Obrigado, Renato, pela pergunta. A pergunta dele é a seguinte: prezados, boa tarde. Tem previsão para iniciar os testes para importação de energia da Venezuela? Atualmente, a gente não tem previsão, tá? A gente tá aguardando, né, a, os testes, né, da linha, mas a gente não tem nenhum período em vista, não temos é, nenhum dado, né, nenhuma solicitação ainda de teste, nada que a gente possa dar uma previsão para vocês. E assim que a gente tiver, a gente vai informar aqui na reunião com certeza, para que todos fiquem por dentro das informações. Obrigada, Renato, mais uma vez. Agora vamos iniciar, então, a segunda parte das apresentações. A gente vai começar, nesse segundo bloco, a gente vai falar primeiro sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Depois a gente vai falar sobre a previsão de carga para o PMO e, por último, os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Então, agora eu vou chamar o Danilo para falar da previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, da gerência de carga. Por favor, Danilo. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Só compartilhar minha tela. Bem, espero que estejam vendo. Começando mais uma apresentação da programação diária da operação. É importante destacar que estamos em período de teste do Prévio Carga D100 com contingências para proteção da operação. Tá? Essa semana nós tivemos 2 dias de destaque, né? Nós tivemos a segunda-feira, dia 7, onde a carga ocorreu uma elevação brusca da carga, o modelo não conseguiu acompanhar, tá? Mas para terça já observamos aí que o modelo pegou essa variação já na segunda, então mantivemos ele para a terça. Na quarta nós tínhamos uma situação atípica que chamamos de pré-frontal, tá? O que acontece é a frente fria vem empurrando uma massa de ar quente e o que ocasiona uma elevação forte da carga no início do dia, e quando a chuva chega, quando a frente fria chega, ela acaba caindo de maneira bem brusca, né? O modelo ele tinha feito uma previsão baixa para quarta-feira, e como nós sabíamos desse comportamento atípico ocorrendo na pré-frontal, nós intervimos, tá? Utilizamos a contingência para proteger a operação de uma carga mais alta, e isso vocês podem ver ali pelo gráfico de contingência, no terceiro gráfico aqui, que evitamos aí um desvio de até 2 GB na carga. Tá? Na quinta-feira, nós tínhamos previsão da entrada de frente fria, como a previsão era de carga baixa, para a carga cair ainda mais, não havia risco para operação, então não intervimos. Tá? Essa semana, nós tivemos aí um mapa de 2,3% no PDP e com 73% dos desvios abaixo de 3%. No sul, nós tivemos aí também a entrada de frente fria essa semana, né? O desvio maior ali, tirando a variação da madrugada, do dia 9 para o dia 10, o desvio maior ocorreu ali na terça-feira, onde a carga subiu de uma maneira mais forte do que esperávamos.
tá? No entanto, para a variabilidade do sul, é uma carga muito volátil, bem difícil de ser prevista. Nós tivemos aí uma semana de 3,45% de MAP, com 55% dos desvios abaixo de 3%. O Nordeste, onde pré carga D100 costuma ir muito bem, né, ter bastante aderência com os valores verificados, ocorreu um comportamento atípico. A carga subiu repentinamente ali na terça-feira, e esse nível de carga novo da terça-feira, ele não era visto nas últimas semanas, né? Então o modelo não conseguiu capturar, os especialistas também não esperavam essa subida repentina, né? Mas logo o modelo se adaptou bem e subiu forte ali para quarta-feira, reduzindo bastante o desvio. Ah, lembrando que o MAP foi 2,65% e com 65% dos desvios abaixo de 3% essa semana no Nordeste. No Norte, nós tivemos uma queda repentina na carga no domingo, né? O modelo conseguiu acompanhar bem. A segunda veio um pouco mais baixo, mas para terça o modelo já conseguiu se adaptar muito bem ao novo nível de carga. O Norte, o modelo sempre costuma ir muito bem, né? 2,35% de MAP, 69% dos desvios abaixo de 3%. E para encerrar, nós temos o SIM. Os destaques do SIM foram justamente os citados nos subsistemas. Nós tivemos a segunda-feira aí por conta do desvio no Sudeste, nós tivemos a terça-feira por conta do agregado dos desvios em Sul e Nordeste, e nós tivemos a quinta-feira por conta da entrada de frente fria, né? A contingência feita na quarta-feira conseguiu ali reduzir bastante o impacto da subida da carga da pré-frontal, cerca de 2 GB, como citado anteriormente. O MAP essa semana veio com 1,75% e 80% dos desvios abaixo de 3% no SIM. Bem, Viviane, era isso que eu tinha para apresentar. Fico disponível para perguntas. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Danilo. Boa tarde. Eu vou chamar agora Marcelo, né, que vai fazer a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO. Por favor, Marcelo. Obrigada, Viviane. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo a apresentação e me ouvindo bem? Sim, Marcelo. Tá ótimo, então. Então, nós vamos seguir falando ainda de previsões de carga, só que nesse momento a gente vai falar em base semanal, em decorrência, né, do estudo que foi consolidado no dia de ontem, referente à segunda revisão semanal do PMO de outubro. Inicialmente, nós temos os destaques aqui, não somente a semana operativa vigente, mas também em relação à próxima semana, aqueles destaques que são considerados como premissas para a elaboração das previsões de carga para as semanas à frente. Então, para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, o primeiro destaque é em relação às temperaturas máximas observadas já no primeiro decêndio do mês de outubro, e elas se apresentam já num patamar mais ameno em relação ao comportamento observado no mês de setembro, que foi um período de temperaturas ainda muito elevadas. E para a próxima semana operativa, apesar da expectativa do avanço de uma frente fria por essas regiões, a gente espera que as temperaturas, em média, se mantenham aí numa certa estabilidade em relação ao comportamento mais recente, mas com um aumento de precipitação em relação a esses últimos dias. Para os subsistemas Nordeste e Norte, o que a gente tem a dizer, não só em relação à semana em curso, mas também as premissas para as próximas semanas, é de que não há mudanças significativas, né, em relação às temperaturas máximas observadas nas capitais dessas regiões. E para a próxima semana,
o destaque fica para essa frente fria que vem do sul e ela pode afetar especificamente umas áreas dessas regiões, mas não atingindo as temperaturas, e sim ocasionando pancadas isoladas de chuva, principalmente em Salvador e Manaus. E de uma forma geral, né, também como premissa, a gente destaca aí o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que acontece no próximo dia 12, no sábado, amanhã, que já é o primeiro dia da semana operativa em questão. Passando aqui para o acompanhamento das semanas, nós temos graficamente representadas a previsão original do subsistema Sudeste Centro-Oeste, aquela que foi realizada no PMO. Nós temos incisos as 2 primeiras semanas operativas do mês, a semana 1 já fechada, verificada, e a segunda semana a gente parte com uma expectativa de fechamento dela, com base em informações verificadas e 2 dias de previsão. E para as semanas em verde são as semanas do horizonte de previsão, ou seja, as semanas 3, 4 e 5. E ao final nós temos a nova expectativa de fechamento do mês com base nessas semanas verificadas e na revisão das projeções para as semanas 3, 4 e 5. Então, para a semana em curso, o valor esperado para fechamento é um valor bastante ajustado à nossa previsão realizada para essa semana no estudo da revisão passada, no caso desse subsistema, com uma variação de apenas 0,6%. Dadas as premissas que nós destacamos no slide anterior, principalmente no que fala sobre meteorologia, a gente tem uma expectativa de manutenção do comportamento das temperaturas máximas esperadas para esse período em relação ao comportamento atual, mas a gente tem aí uma expectativa de carga de um dia mais baixo no sábado, né, uma carga em função do feriado. Então, nós fizemos uma redução de 1,5% em relação àquele valor considerado no estudo passado, especificamente para essa semana. E para as semanas 4 e 5, nós mantivemos as previsões do estudo anterior. Nesse contexto, hoje nós temos um outubro revisto com uma sinalização de variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial do PMO. Nós partimos com um valor de 46.809 megawatts médios e hoje esse outubro revisto ele parte para 46.271. Passando para o subsistema sul, graficamente nós teremos para todos os subsistemas a mesma representação citada anteriormente. Nós tivemos um desvio maior na primeira semana operativa de 3% em relação à nossa projeção feita no PMO. No estudo da revisão passada, nós já ajustamos as previsões em função do comportamento da carga dos primeiros dias de outubro, e a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa do mês também não sinaliza nenhuma variação expressiva em relação à nossa previsão. Então, a expectativa mais recente, ela mostra para a gente uma redução de 1,3% em relação ao estudo passado. Para as próximas semanas, nós fizemos um pequeno ajuste em relação às projeções anteriores. A terceira semana a gente parte, né, da premissa meteorológica e o efeito também do feriado. O comportamento da carga mais recente fez com que a gente precisasse subir, né, 1,2%, e em função de manter a sazonalidade para o período, nós carregamos esse ajuste para as semanas 4 e 5 também. Com isso, a nossa expectativa atual de fechamento do mês de outubro é um valor de 13.298, que indica uma variação de 1,3% em relação à nossa projeção inicial. Aqui nós temos o subsistema Nordeste, ele segue com um comportamento um pouquinho diferente daquele que nós esperávamos, em proporção diferente do que nós esperávamos, quando nós realizamos a previsão para o PMO e fizemos a distribuição desse valor em 3 semanas. O Nordeste, sazonalmente, ele tem uma tendência de crescimento de carga durante as semanas do mês de outubro, só que nas 2 primeiras semanas, esse crescimento ele se deu numa forma de uma maneira superior àquela que nós esperávamos inicialmente, por isso esse desvio da primeira semana de 2,1%. Na ocasião do estudo da primeira revisão semanal, nós ajustamos a carga para cima, né, em relação à projeção do PMO, e ainda assim
a gente está com uma expectativa de fechamento da carga 3% superior à nossa revisão realizada no estudo passado. Em função desse comportamento da carga, nessas 2 primeiras semanas do mês, foi necessário um ajuste na terceira semana, né, numa proporção maior, a gente elevou a carga para esse subsistema, agregando aí 2,9% em relação àquilo que nós esperávamos no estudo da revisão 1, e em função dessa expectativa de um crescimento maior em 3 semanas, a gente precisou também fazer uma revisão nas semanas 4 e 5, ainda que em proporção menor do que na terceira semana operativa. Em função desse acontecimento, dessas semanas verificadas e dos valores que foram revistos para as semanas 3, 4 e 5, a gente tem hoje uma expectativa de fechamento do mês de outubro com um valor 2,1% superior à nossa previsão inicial. Para o subsistema norte, a semana em curso também fechando com uma variação pequena em relação à nossa projeção, seguindo aí um mesmo comportamento em relação ao que nós esperávamos no PMO. Nós tivemos também a primeira semana com um desvio negativo em relação à nossa projeção, e a cada semana a gente está fazendo ajustes para as semanas à frente, em função desse comportamento mais recente da carga. Aqui nós não temos nenhum destaque relacionado à movimentação da carga de consumidores livres. A gente associa isso a um dia ou outro com efeito de precipitação. Em função disso, nós ajustamos a carga da terceira semana operativa, trouxemos ela para um nível mais próximo do que vem sendo observado nas semanas 1 e 2, mas com um valor um pouquinho menor em função dessa redução esperada para o dia de amanhã. Nesse momento, nós não mexemos nas semanas 4 e 5, até porque elas mantêm ali o mesmo comportamento das semanas anteriores, o nível, né, das semanas anteriores. Com isso, o outubro revisto, ele mostra para a gente hoje um valor 1% inferior à nossa projeção inicial. Para finalizar, nós temos todas essas informações contextualizadas aqui no SIM. As variações das semanas verificadas em relação às previsões, elas são bastante pequenas. A semana em curso com uma variação de apenas 0,5% em relação à projeção realizada no PMO na revisão passada, e as revisões feitas para as semanas 3, 4 e 5, elas também são bastante pequenas, né? Aí em torno de 0,4%, para a terceira semana inferior à projeção anterior, e para as semanas 4 e 5 um pouquinho superior à nossa projeção realizada no estudo da revisão 1. Com isso, o outubro revisto também ele está com uma variação praticamente nula em relação à nossa projeção anterior, de apenas menos 0,2%. Então, essas eram as informações relacionadas ao estudo mais recente da revisão semanal de outubro. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Viviane. Obrigada. Muito obrigada, Marcela. Para finalizar esse segundo bloco, então, eu vou chamar o Marcelo Guarini, da Gerência de Programação de Intervenções, para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções. Por favor, Marcelo. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Aparecendo, Viviane? Sim. Então, vou falar sobre os limites elétricos com impactos na programação, principais intervenções com restrições gerador energético. A primeira intervenção que nós temos no destaque é a linha de 500 kV Miracema Gurupi, circuito 1. Vai ocorrer das 7 às 17, no sábado, dia 12. É um serviço para implantação de monitoramento online de buchas no reator 7. Para que o sistema suporte contingências entre as subestações de Miracema e Gurupi e contingências externas na interligação, vamos adotar uma restrição de fluxo Nordeste-Sudeste de 7.000 MW e reduzir 300 MW nos limites do FNS e FNS mais NES para perda de bipolo e 300 MW para os limites de FNS e FNES em função do fluxo norte-sul.
A intervenção seguinte é no CEP de corte de unidades geradoras na UHF Curuí. Ela vai acontecer no período de carga leve de domingo, carga mínima, no caso, de 0 a 6. É um teste sistêmico do novo CEP, na interligação Norte-Nordeste-Sudeste. E aí, em função da disponibilidade desse CEP de corte de unidades geradoras do Curuí, serão adotadas as restrições de fluxo Colinas-Miracema 2.000 megawatts, fluxo Norte-Sul 2.500, fluxo Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio menor que 3.000. E ainda vai reduzir 300 megawatts no limite de fluxo Norte-Sul, fluxo Nordeste-Sudeste, em função do fluxo Norte-Xingu. Terceira intervenção, a linha de 500 kV Colinas Miracema, circuito 2, vai ser do período de 0 a 7, dos dias 17 e 18, é uma intervenção diária, para a substituição de bancos de capacitores e montagem de seccionadores do novo banco de capacitores. Para que o sistema suporte contingências ali entre as subestações de Miracema e Gurupi externas ali na interligação, também vamos adotar ali um fluxo em módulo de 2.200 no Colinas Miracema, na Nordeste-Sudeste de um limite 7.500, vamos reduzir em 200 megawatts o fluxo Norte-Sul, o fluxo Norte-Sul, Nordeste-Sudeste, para perda de dipolo de Xingu, e Norte-Sul e o fluxo Nordeste-Sudeste em função do fluxo Norte-Xingu. A quarta intervenção do banco de capacitor série, ali nas linhas de Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Itaberá, Ativo Preto Circuito 3, é um serviço que já vem em andamento desde lá do dia 28 de junho. Ele só vai finalizar lá em janeiro. Então, é um serviço de substituição dos capacitores sérios nas subestações de Ivaiporã e Itaberá. E aí temos essas seguintes condições para suportar perdas duplas ali, nos 3 trechos. Caso o Itaipu esteja operando com menos de 5 unidades geradoras, reduz-se o limite de recebimento Sudeste em 1.200 megawatts, e caso Itaipu esteja com mais de 5 unidades geradoras, reduz-se o limite do recebimento Sudeste a apenas 600 megawatts. Outro serviço em andamento é do computador 5, número 1, ali da SR Biúna. Ele já vem ocorrendo desde o dia 22 de agosto, vai terminar apenas em dezembro. É um serviço para modernização do sistema de regulação de tensão. E as penalizações adotadas de recebimento Sudeste e recebimento Sul são redução de 200 megawatts no recebimento Sudeste e redução de 150 megawatts no recebimento Sul. Agora, o serviço que vai ser iniciado essa semana, conversor 3 de Foz do Iguaçu, vai acontecer no dia 14 e 15, começando às 7 horas do dia 14 até às 17 do dia 15, para sanar falha no comando da seccionadora, substituição de válvulas de tubulação e acessórios de sistema de resfriamento primário ali do conversor 3. E aí, para suportar contingências, a gente vai limitar o elo de corrente contínua ali de Itaipu em 3.000 megawatts. Outro serviço, agora no conversor 2, ele vai acontecer no período de 12 às 17 horas do dia 17, para instalação de temperatura e umidade na sala de válvulas de conversor 2, e também para suportar as contingências no elo, vai ser limitado em 3.000 megawatts. Agora, serviço no Polo 4, do Libion na Foz, vai acontecer das 8 às 15h30 do dia 18, remoção de torre de iluminação próximo à reta de alisamento, e o mesmo limite de 3.000 megawatts ali no elo de monte contínuo de Itaipu. E era isso. Eu agradeço e te devolvo a palavra. Muito obrigada, Guarini. Agora a gente vai para o intervalo, né? Mais 5 minutos de intervalo. No retorno, a gente vai responder as perguntas desse bloco e entraremos no último bloco de apresentações. Até mais. Obrigada, pessoal, por aguardarem. A gente vai voltar, então, agora com as perguntas, né, que foram feitas aqui para as áreas, né, que apresentaram no segundo bloco. Primeiro, eu vou chamar o Fausto para responder a pergunta do
do Álvaro França, sobre. Vou ler a pergunta rapidamente para vocês, tá, Fausto? Boa tarde. No dia 8 de outubro, as projeções para o dia 9, utilizadas no modelo D100, foram diferentes das previsões do prévio carga D100. Na apresentação foi dito que essa diferença foi motivada por uma entrada de frente fria. Me recordo que no workshop realizado recentemente sobre o novo processo de validação dos resultados do prévio carga D100, foi dito que as motivações para o não uso do modelo na programação diária seriam informadas aos agentes. Essas informações estão sendo publicadas junto aos resultados do modelo em algum portal? Existe um local onde o ONS reúne as motivações para o não uso do modelo? Obrigado. Obrigada a você também pela pergunta, Álvaro. Por favor, então, Fausto, passa a palavra Obrigado, para você. Viviane. Obrigado pela pergunta, Álvaro. Boa tarde a todos. Bom, Álvaro, você tem razão. Temos que fazer a motivação da intervenção, como foi dito lá, apresentadas as regras, tá? Essa motivação, só relembrando, um é erro de processamento, pode ocorrer, né? Caso tenha algum problema durante o processamento e atraso, inclusive. A outra regra são eventos especiais que impactam significativamente a carga, inclusive feriados, como por exemplo amanhã, tem um feriado. A terceira regra é alterações significativas das condições meteorológicas, né? Isso aí é que deve ser mais, assim, mais comum em termos de intervenção, deve acontecer principalmente agora nesse verão. E a última é desvio significativo do modelo, que causa impacto aí na questão da reserva operativa. Então, vou verificar, pedir para verificar onde está, ficou combinado, ficou ajustado que nós faríamos essa publicação baseado em uma dessas 4 regras, tá? Não, agora, detalhamento, se você precisar, você, por gentileza, você manda um e-mail para relacionamento com a gente pode detalhar mais, mas a informação é baseada nesse tópico de regras, tá ok? Agora, em relação, você pergunta também onde estão as regras, se não me engano, não é isso? Essas regras foram apresentadas não só aqui, como também lá na reunião da FT para carga decente, do CTP meu PLD, foram publicadas, também vou verificar onde está, pode ser que nesse início não esteja muito viável para a consulta de vocês, mas se você participa da FT para carga decente, com certeza lá no site do FT está a apresentação que foi feita lá pelo grupo, pela FT, né? No caso foi o Gabriel e foi o Rodrigo Azambuja, que são os coordenadores do grupo, tá ok? Mas vamos corrigir aí esse erro, se é que está vendo, tá? E se tiver de uma forma não muito clara para acesso de vocês, essas motivações, né? Uma motivação de cada intervenção, nós vamos tentar melhorar o possível, tá bom? Então, de qualquer maneira, boa tarde, bom fim de semana a todos. Obrigado, Viviane. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Fausto. Eu vou passar agora, eu vou ler agora 2 perguntas que são similares, tá? Que foram feitas para a equipe da programação de intervenções, então quem vai responder é o Marcelo Guarini. Vou passar rapidamente para vocês as perguntas. A primeira, inclusive, eu agradeço, né, a vocês pelo envio das perguntas, tá? A primeira é do Ronsetti, da Voltalia Energia. Prezados, qual é o andamento da entrada em operação da linha Jaguaruana 2 Pacatuba? E a outra pergunta similar foi do Fábio Pinto, da Energisa. Boa tarde, gostaria de saber se tem novidades sobre a linha 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba e a SE 500 kV Pacatuba, que estavam com previsão para o dia 11 do 10. Guarini, passo a palavra para você. Obrigado, Viviane. Agradeço as perguntas. Vamos ao primeiro passo. A entrada em operação da subestação de Pacatuba, nós temos serviços em andamento, o recepcionamento da linha Fortaleza 2 PC2. Então, esses serviços estão aprovados e vão ter serviços ocorrendo agora no fim de semana. Então, esperamos que a subestação de Pacatuba entre em operação no fim de semana, no mais tardar segunda-feira. E a partir da entrada em operação da EC Pacatuba com o retorno da linha seccionada, vão iniciar-se os testes da linha Pacatuba Jaguaruna 2. E aí nós estimamos que talvez mais uma semana seja possível entrar com essa linha, mas aí só fazendo acompanhamento e vendo o andamento dos testes.
Hoje, a estimativa que a gente tem, os serviços vêm sendo reprogramados, vêm sendo ajustados de acordo com a demanda do executor, e nós estamos realizando da melhor maneira possível. O sistema precisa muito desse empreendimento. Obrigado, Vivi. Obrigada a você pelas respostas. As outras duas também são para ti, Marcelo. A do Alessandro Duda, da Petrobras, a primeira, boa tarde. A entrada em operação da LT 500 kV Olindina Porto Sergipe implica em ganho na exportação Nordeste? Qual o maior benefício dessa obra? E a segunda pergunta, similar, né, seria do Paulo Cesário, da Esfera Energia, sobre, ele fala, prezados, boa tarde, quais as datas de previsão mais atualizadas para a entrada das LTs de Jaguaruana, Pacatuba, que até o Marcelo já respondeu, né, e LT Olindina, Sapeaçu, Porto Sergipe. Então, por favor, Marcelo. Obrigado pelas perguntas. Agora, quanto ao empreendimento ali de Porto Sergipe, Olindina, Sapeaçu, o primeiro trecho entrou em operação essa semana, foi Porto Sergipe e Olindina, e o segundo trecho está previsto para o final do mês. Tem documento de intervenção solicitada para o final do mês, esperamos que até o fim do mês a gente esteja com esse empreendimento completo. Agora, quanto à pergunta de incremento na exportação do Nordeste, quando entrar o empreendimento completo, provavelmente, junto com Pacatuba e Jaguaruana, nós teremos algum ganho sim, que vai ser divulgado, apresentado no PMO posteriormente. O que pode ser dito hoje é que o primeiro trecho ali de Porto Sergipe, Olindina, traz um ganho para a programação, porque nós encontramos restrições ali na malha de 230, que vão ser reduzidas com a entrada desse primeiro trecho, e quando entrar o trecho completo com a Olindina Sapeaçu, você vai ter uma redução ainda maior nessa restrição que hoje se apresenta. Então, vai ser possível explorar um pouco mais ali do intercâmbio. Agora, o limite explícito ali de exportação e tal só vai ter uma alteração posteriormente, que inclusive deve ser apresentada no PMO. Então, hoje, as datas que eu tenho para esse empreendimento de Olindina Sapeaçu é final do mês de outubro, e para Pacatuba Jaguaruana, a estimativa é que, em termos de mais uma semana, 10 dias, provavelmente entre em operação. Eu agradeço as perguntas, passo a palavra. Muito obrigada, Marcelo. A gente vai iniciar, então, agora. Ficaram ainda algumas perguntas, tá? Mas a gente vai deixar para o final, né, desse bloco. Então, agora eu vou passar a palavra para o João Pedro. Ele vai falar para a gente sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados, né, do PMO. Por favor, João Pedro. Obrigado, Viviane. Vou compartilhar minha tela aqui, só um instantinho. Bom, acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham em mais uma reunião semanal da programação da operação. Começo a apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes. Lembrando, como de costume, que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs de grande porte ou que alterem limites sistêmicos. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, nós temos na UG2 de Miranda uma manutenção corretiva no dia 13 de outubro. Temos uma manutenção preventiva na UG4 de Furnas entre os dias 12 e 14 de outubro. Temos manutenção preventiva na UG1 de Itaipu 60 Hz de 14 a 25 de outubro. Temos teste de Black Start em Três Marias no dia 12 de outubro e teste Black Start em Três Irmãos no dia 18 de outubro. Passando para o sul, nós temos em Governador Ney Braga manutenção preventiva no sul G3, no dia 13 de outubro. A manutenção preventiva nas UGs 1, 2 e 3 de Campos Novos, no dia 13 de outubro. E teste Black Start em Salto Santiago, no dia 12 de outubro. Para o Nordeste, não trouxemos destaque, segundo o critério que eu mencionei anteriormente. E, finalizando com o Norte, nós temos uma manutenção preventiva na UG2 de Santo Antônio do Jari, programada para o período de 14 de outubro a 13 de novembro.
Em seguida, eu passo agora para os resultados da revisão 2 do PME de outubro, versando principalmente sobre a primeira semana operativa, que vai do dia 12 ao dia 18 de outubro de 2024. Eu inicio aqui com um ponto de destaque que eu trago nesse slide, que é o despacho 3015, perdão, da ANEEL, que restabeleceu a operação comercial da UG11 e da OHE Tucuruí. Esse despacho já está sendo considerado nessa revisão, e com isso seguem suspensas as unidades 10 e 19, que são modeladas no bloco AC do nosso arquivo da DGER de entrada do DECOMP. O segundo ponto de destaque que eu trago nesse slide são as alterações de CVUs das usinas termoelétricas que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. No gráfico em cinza, os CVUs da revisão passada, a revisão 1 do PME de outubro, e em verde, os CVUs dessa revisão 2 do PME de outubro. Nós destacamos nas caixas as maiores alterações de valores e ressaltamos à esquerda os CVUs das UTEs AGNL, em cinza o CVU da revisão passada e em tom esverdeado da revisão atual. O gráfico fica para referência dos demais valores e a comparação completa pode ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas em virtude do não atingimento dos limites de intercâmbio de energia entre os subsistemas, sendo assim observadas variações dos valores entre os patamares de carga para essa primeira semana operativa, com o valor médio semanal ficando em R$ 571,67 por megawatt-hora em todo o SIM. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo DECOMP para essa primeira semana operativa, que se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes, vista aqui na cor verde escuro, havendo também despacho por ordem de mérito na cor marrom nos 4 subsistemas. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 12.386 megawatts médios, sendo 5.042 por inflexibilidade e 7.344 por ordem de mérito, distribuído entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico desse slide. Aproveitamos para ressaltar sempre que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são apenas indicativos, visto que o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo DC na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 2 do PME de outubro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 14 de dezembro e 20 de dezembro de 2024, pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim foi indicado o despacho antecipado para as UTEs de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de cerca de R$ 410 por megawatt-hora nos 2 subsistemas, sendo assim superior aos CVUs dessas 3 usinas, como mostra a tabela. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 2 do PME de outubro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores das revisões anteriores desse PMO. Para o segundo mês, que é novembro de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Então, trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO e o mais à direita para essa revisão 2. Então, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 42,5% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 39,4% ao final do primeiro mês. Já em novembro, os cenários indicam armazenamentos entre 33,8% e 42,5%, com valor esperado de 36,9%. Passando para o Sul, o estudo se inicia com 56,7% de armazenamento, fechando o primeiro mês com 59,3% de armazenamento por lá. Já para o segundo mês, nós temos maior dispersão, com cenários variando entre 29,1% e 92,8%, com valor esperado de 42,5% de armazenamento para o Sul. No Nordeste, o estudo começa em 47,2% de armazenamento, fechando o primeiro mês com 43,9%. E para o segundo mês, nós temos cenários variando entre 40,1% e 55,6%, com valor esperado de 44,2%.
Fechando com o norte, essa revisão se inicia com 69,7% de armazenamento, de acordo com os níveis de partida declarados pelos agentes, fechando o primeiro mês com 62,4% de armazenamento. E no segundo mês, temos cenários variando entre 47,8% e 53,6% de armazenamento, com valor esperado de 49,1%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina, pela comercializadora Enel. Essa oferta foi composta de 4 blocos, sendo um de 1.100, um de 700 e dois de 200 megawatts médios em todos os patamares de carga, com CVUs variando entre cerca de R$ 784 por megawatt-hora até R$ 1.398 por megawatt-hora, apresentando um acréscimo em relação à oferta da semana passada, como mostra esses números aqui embaixo da tabela. Já pelo Uruguai, nós tivemos oferta de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto nas tabelas e variou entre cerca de 383 até R$ 1.827 por megawatt-hora para Enel, entre 404 até 1.854 para Bolt Energy e 389 até 1.869 para BTG Pactual, com as diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão, que podem ser vistos na parte inferior das tabelas, indicando que nós tivemos um pequeno acréscimo em relação aos preços ofertados na última revisão. Por fim, eu sempre aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. E nesse ponto eu concluo minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido e devolvo a palavra à Viviane. Muito obrigado. Muito obrigada a você, João Pedro. Agora eu vou iniciar a partir das apresentações, a última apresentação do nosso último bloco, né, para finalizar nossa reunião. Vou compartilhar a tela com vocês, vou fazer a apresentação da política operativa. Bom, mais uma vez, boa tarde. Vamos, então, falar um pouco da política operativa da semana do dia 5 ao dia 11 do 10, né, abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária. Inicialmente, eu vou falar que é um informe rápido, né, alguns de vocês já devem estar por dentro dessa informação, né, é um informe do CTPMA-PLD, onde nós elaboramos a nota técnica reavaliação da representação das UHEs de baixíssima regularização nos modelos energéticos, né? Ela foi desenvolvida no âmbito do GT, Análise de Dados Técnicos. Foi uma nota técnica elaborada ONS-CCE, e não houve contribuições até a data limite, que foi dia 4 do 10. E esse documento, então, foi publicado no portal do CTPMA-PLD e no Sintegre, né, aqui na página do ONS. E, então, a nova representação, né, dessas usinas, ela será incluída na elaboração do PMO de novembro desse ano, né, o próximo PMO, e no PLD será incluído a partir de dezembro, né, dando um mês de previsibilidade. Aqui eu trago também o link para a nota técnica no Sintegre e também no CT PMO PLD, então, temos o link nos 2 fóruns. Inicialmente, né, sobre a política operativa, né, inicialmente a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO, né, dos modelos energéticos DCEM e DECOMP para os 4 subsistemas. A gente pode observar que o valor do CMO no DCEM ficou muito próximo ao do DECOMP na maior parte do tempo, né, o CMO semanal médio ficou em torno de 552,4 reais o megawatt-hora para todos os subsistemas. E a gente pode só observar, né, principalmente em função do melhor detalhamento da carga, uma diferença no CMO de forma mais significativa e reduzindo o CMO nos dias 5 e 6, sábado e domingo, né, onde no domingo o CMO foi a 0 em todos os subsistemas, né, e
e principalmente ali em função da carga, né, e do excesso de recursos, né, em virtude da carga baixa, numa carga mínima, né, de domingo, e nos patamares de ponta de carga, né, ali na maior carga, ali em torno de 18h30, 19 horas, os CMOs entre os subsistemas também ficaram praticamente equalizados, com exceção de que a partir das 22h30, principalmente nos subsistemas Sudeste e Norte, né, onde foi mais visível identificar o impacto, também teve um pequeno impacto no CMO do Nordeste, mas mais visível no Sudeste e no Norte, a partir das 22h30, a gente teve um aumento significativo no CMO em função da limitação do fluxo de recebimento de rede de 230 kV do Mato Grosso, o F230, conforme a instrução de operação normal, né, do Centro-Oeste 5MT, né. Então, a gente nota que nos dias 8 e 9, além da gente já ter um CMO mais elevado em função da maior carga líquida, né, no período de ponta de carga, com elevação de CMO em todos os subsistemas, a gente também teve o atingimento desse limite a partir das 22h30, elevando mais ainda nesses submercados citados. Aqui a gente traz o nosso gráfico, né, de CMO por barra, especificamente para o dia 11, a gente traz os CMOs por barra das 20 horas, né, no nosso gráfico do Brasil. A gente só sempre ressalta que nesse gráfico só são representadas 30% do total de barras sim, né, são mostradas. E o que a gente destaca aqui são os CMOs nulos, ali na região de Acre e Rondônia ali, né, em função das restrições do back-to-back Bipalô do Madeira e Trafo 13, 500, 230 kV da coletora Porto Velho, né, as restrições que estão normatizadas em MOP, né, e que são decorrentes aí também da baixa geração, né, lá das usinas do Rio Madeira, né, então a gente tem ali essa AMOP 457 do NS, que, né, coloca esses limites ali, e esses limites acabam impactando no CMO da região. E em rosinha ali, né, com CMOs bastante elevados, as barras ali da região de Manaus, decorrentes da limitação do fluxo de Jurupari e Oriximiná, o FJPOR. Aqui a gente traz os gráficos boxplot, né, que são, onde a gente traz aqui o CMO por barra, né, por cada subsistema. Então, a gente vê que até não temos tantos outliers ao longo do dia, mas a gente tem alguns bem significativos, né? No Sudeste, os outliers ali com valor nulo, eles são consequência das limitações ali que a gente já comentou, né? Do back-to-back, Bipaulos do Madeira e Trafo 13 da coletora de Porto Velho, né? Conforme a MOP 457. E esses outliers mais, que são tanto inferiores quanto superiores, né, que trazem uma certa oscilação, eles, entre 9 e 12h30, eles são em função da inequação de controle de carregamento da LT Barreiro Betim 6, Barreiro 1 Betim 6, de 345 kV, na contingência da linha 345 kV Betim 6 Sarcedo, conforme também a instrução de operação normal da região Sudeste 5MG. No subsistema sul, a gente teve outliers, assim, pouco até relevantes, né, que são muito em função da ilha elétrica de Garabi, né, ela acaba se isolando do sistema, né, ela é modelada de forma isolada, né, então ela não sofre com as alterações aí de CMO vindos da rede, né, dependendo do CMO vindo da rede. No sistema Nordeste, a gente teve dispersão de resultados, né, nesse subsistema, como pode ser visto no gráfico, e a gente vê ali que os outliers ali com valor nulo, até as 6 horas da manhã, eles são decorrentes da limitação da condição normal da linha 230 kV Irecê Gentil do Ouro, né, escoamento de geração eólica,
E, e os outliers inferiores e superiores ao longo do dia, eles são consequência da inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV, Rio das Éguas Barreiras 2, né? Também conforme a instrução de operação normal da região Nordeste, 5NE. O Norte, temos também outliers ali inferiores de 7 às 10, com valor nulo, que são decorrentes do limite de exportação pela região Nordeste, né? E os outliers inferiores entre 10,5 e 12,30, que são um pouquinho acima, né, de zero, mas ainda abaixo, né, são outliers inferiores, abaixo do CMO, são decorrentes do limite do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme também a instrução de operação Norte-Nordeste, de operação normal. Por fim, os outliers superiores ao longo do dia, eles são consequência do fluxo Jurupari-Oriximiná, como a gente já mostrou no gráfico do mapa, né, o FJPO, que conforme consta na instrução de operação normal do Norte 5ME. A gente aqui traz um pouco da comparação da geração hidráulica, né, nos próximos 2 slides, né, o primeiro a gente inicia aqui com a comparação da geração hidráulica, e no próximo slide a gente vai fazer uma comparação com a geração térmica. A maior parte dos desvios, né, ele se dá em função da política operativa, né, que é feita, e a redução de geração do subsistema norte, ela está de acordo com a recomendação do CMSE, né, com o intuito de preservar os recursos para atendimento à ponta de carga nos meses de outubro e novembro de 2024. Né, então, a gente observa, né, em geral, né, um menor uso dos recursos hidráulicos no PDP, aí principalmente nas regiões sul e norte, né, no sudeste ficando próximo, e no PDP a gente faz um uso um pouco maior do São Francisco, né, em função até da forma como é modelado, né, no DECEM. No despacho de geração térmica, né, a gente observa que as gerações foram mais elevadas no PDP, né, levemente mais elevadas no PDP em quase todos os dias, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes e também em função da necessidade de espaço adicional para atendimento à ponta de carga, né, as térmicas que foram despachadas ali para atendimento à ponta, adicionalmente ao modelo, foram no Sudeste, né, de modo geral, né, no Sudeste Centro-Oeste, Carqui 13 e 19, Porçude 1 e 2, Termomacaé, 3 Lagoas, no Sul, Barra Bonita 1, não tivemos despacho adicional no Norte, e no Nordeste, Global 1 e 2, Maracanaú e Termo Bahia. Aqui a gente traz um resumo, né, do despacho térmico por titulação, né, em média semanal. Na semana operativa, então, houve o despacho de 12.591 megawatts médios de geração térmica, sendo esse valor 221 megawatts médios maior do que o montante da semana anterior, e o despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 86% dessa geração, né, 6,3% é de inflexibilidade, 6,2% por unit commitment, 0,6% por razão elétrica, né, todos os motivos de despacho juntos. O despacho por GFOM e GSUB corresponde a 0,7%, né, lembrando que aqui a gente traz junto, mas o que tivemos essa semana foi GSUB, e a exportação, nesse caso aqui, a gente não teve, né, não tivemos exportação essa semana. Trazemos aqui uma comparação do despacho térmico, né, da programação diária, né, do PDO, do Programa Diário de Produção, versus a inflexibilidade, né. Nesse slide a gente mostra o despacho térmico programado, né, para a semana operativa, e na área destacada a gente tem a diferença entre a geração programada e a inflexibilidade declarada, né. Essa diferença foi motivada principalmente pelo despacho por ordem de mérito e unit commitment, essa diferença em relação à inflexibilidade. Nos dias em que a gente teve uma maior carga líquida, né, com aumento mais significativo de CMO, foram os dias que a gente teve também
a aprovação, né, de resposta da demanda, né? Então, houve o acionamento para os dias 8 e 9, terça e quarta, e o maior montante aprovado foi 239 megawatts, com o valor de R$ 1.250 o megawatt-hora no dia 9. Importação de energia, né? Praticamente também durante toda a semana operativa nós tivemos importação de energia, não tivemos exportação comercial, somente importação do Uruguai e da Argentina nos dias 7 a 11, né, todos os dias úteis, para atendimento à ponta de carga, né, praticamente somente nesse período de maior demanda mesmo. Aqui a gente traz um pouco mais sobre a política operativa, né, e aqui a gente mostra, né, que o Subsistema Sudeste e Centro-Oeste possui um perfil importador de energia em todos os patamares de carga. A geração está dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, ela foi, né, dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. A geração de Itaipu também foi dimensionada também para controle de nível, mas auxiliando no atendimento de potência, né, na ponta de carga. E a folga de potência monitorada também ficou alocada preferencialmente na região sudeste, em função dessa política, né, de recuperação dos armazenamentos. Para o subsistema sul, a gente vê um perfil predominantemente exportador, né, exploração principalmente da geração hidráulica das bacias do Rio Jacuí e Uruguai, em função das condições hidrológicas, né, como a gente já mostrou aqui, né, nas apresentações anteriores, e a exploração da geração hidráulica na bacia do Iguaçu ficou condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, né, bem como a variação da carga e buscando a preservação dos recursos nos reservatórios, né, nas usinas que possuem reservatório, que já apresentam níveis, nas usinas que estão com níveis mais reduzidos. A programação de importação de energia para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade dos blocos ofertados também, né, então a gente também tem uma elevação da geração do sul em função da importação de energia. No Nordeste, a gente tem um perfil exportador de energia, né, em todos os patamares de carga também, né, principalmente aí pelo escoamento das fontes eólica e solar, né, e modulando ele com a geração hidráulica, né, e a gente usa ele de forma a atender as restrições da curva de segurança da bacia do Rio São Francisco. Para o subsistema norte, a gente teve uma utilização, né, até pequena de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade energética da usina, né, em função até das afluências, né, baixas na região, assim como exploração das usinas do Rio Tocantins também, focada no atendimento à ponta, e operação minimizada nas demais usinas do norte, né, de menor armazenamento. Aqui a gente traz o balanço de geração por fonte, né, uma média da semana, onde 85% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 38% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, né, como fotovoltaicas, PCHs, PCTs, IMMGD e eólicas também, né, e um número bem significativo, né, e destaca-se que o montante de geração total foi 1,5 gigawatts médios inferior ao despacho da semana anterior. As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram em torno de 1 giga de redução da geração eólica e 1,2 giga aproximadamente de redução na geração hidrelétrica em relação ao período anterior, né? Então, é o mais relevante. Aqui a gente mostra a previsão, né, da geração eólica para a próxima semana operativa. É possível observar, né, uma variação na geração eólica ao longo da próxima semana, bem significativa, sendo a maior média de 18,8 na segunda, gigawatts médios, né, na segunda, 14/10, e a menor, 11,9 gigawatts na quinta-feira, dia 17, né, e ficando com uma diferença entre mínimo e máximo da ordem de 6,9 giga. Aqui a gente traz um pouco da previsão, né, da política operativa para a próxima semana, né, para finalizar aqui os nossos destaques.
E o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né, deve se manter mais ou menos como já foi feito essa semana, né, com a utilização dos recursos dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, a minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema, para evitar impacto, né, em restrições de operação, e a minimização na utilização dos recursos das usinas do Acre e Rondônia, né, que é o que a gente já vem praticando. No subsistema Sul, a gente também tem a exploração da geração hidráulica condicionada às disponibilidades dos demais recursos do SIM, né, onde a gente mais ou menos faz o fechamento do balanço, né, do carga-geração, tentando explorar o máximo possível, mas buscando a preservação, né, de alguns reservatórios, né, explorando mais as bacias do Jacuí e do Uruguai, como já mencionamos, né, em função acompanhando a previsão hidrológica. No subsistema norte, em função do atendimento à resolução 2081-2017 da ANA, Sobradinho está operando na faixa de atenção, então está limitando a máxima defluência média mensal em Xingó em 1.000. Dessa forma, serão praticadas modulações de geração para atendimento à carga, respeitando essa média mensal de limite. Né? A região possui perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, né? Principalmente em função aí da geração eólica e fotovoltaica. No norte, a utilização da usina de Belo Monte apenas para atendimento à ponta de carga, né, conforme disponibilidade energética, e a exploração também da bacia do Rio Tocantins também para esse mesmo fim, né, mais focado à previsão, ao atendimento à ponta, e a operação minimizada nas demais usinas. Além disso, com relação ao atendimento à ponta, né, a folga de potência monitorada será alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, e será feita a avaliação diária, né, do despacho térmico para o atendimento à ponta. Alguns informes, né, para a próxima semana, né, devido às condições do SIM, né, com relação ao atendimento à ponta, devido às condições do SIM, existe alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os próximos dias úteis, né, e são mínimas, né, as possibilidades de energia vertida turbinável na região sul durante o período de carga leve e final de semana, né, nos demais períodos não existe essa possibilidade. E com isso eu finalizo a última apresentação, né, da nossa reunião semanal. A gente vai mais uma vez a um pequeno intervalo para a gente responder as demais perguntas que ainda ficaram pendentes. Até mais. Olá, pessoal. Vamos então retornar com a resposta às perguntas, né? Nós até pedimos desculpa pela demora, né? Foram bastante perguntas que ficaram agora para o último bloco. Quem vai responder agora as primeiras perguntas vai ser o João Pedro da PRM, né? Da nossa gerência de programação mensal. A primeira, eu vou ler as 4 perguntas, porque elas são muito similares, tá? Então, agradeço a todos aqui que mandaram essas perguntas, né? O Gabriel Rosato, da Casa dos Ventos, o Lucas Cousani, da Central Energia, o Erinaldo Santos, da Urca Trading, e o Rômulo Camargo, da Copel, né? As perguntas, então, são: bom dia. A primeira do Gabriel Rogato. Bom dia, como está a situação da usina Porto Sergipe 1? Os testes realizados foram bem-sucedidos? Será possível manter o despacho antecipado de dezembro? O Lucas Cousani, da Central Energia, perguntou: Prezados, boa tarde. No início da semana, foi comunicado pela empresa Eneva ao mercado uma falha na unidade de fornecimento de gás natural da usina Porto Sergipe 1. Há alguma atualização referente à disponibilidade da usina, com o fornecimento de combustível comprometido? Grato, Lucas. O Erinaldo dos Santos, da Urca Trading, pergunta: Prezados, boa tarde. No dia 7 de outubro, a Eneva divulgou uma nota relatando um problema na falha da tubulação de conexão do FSRU, que, em linhas gerais, comprometeria o suprimento de gás natural à UTE Porto Sergipe. O ONS tem alguma informação a respeito?
alguma avaliação a respeito desse assunto, né? Atenciosamente, Irinaldo. A pergunta do Rômulo Camargo da Copel. Boa tarde. Dando a falha da tubulação da conexão ao Hub Sergipe, a operação da UTE por Sergipe 1 continua garantida a partir de 30/11 de 24? Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Então, por favor, João, puder responder. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todas e todos novamente. A informação que eu tenho aqui é que o teste que estava programado para o dia 7 de outubro com SGI 5962824 foi cancelado pelo agente devido à dificuldade logística com a equipe terceirizada, e a atividade será reprogramada. Quanto à disponibilidade, como foi perguntado, né, a disponibilidade da usina, de acordo com a declaração do agente, que foi recebida para essa revisão 2 do 1º de outubro, a UTE segue com disponibilidade plena durante todo o horizonte de estudo. Agradeço. Obrigada, João. As próximas perguntas eu vou responder. Vou pegar as perguntas aqui para falar para vocês. A primeira é do Alessandro Dutra da Petrobras. Ele pergunta: boa tarde, podem atualizar informações sobre a operação da UTE Porto Sergipe para atendimento de ponta, CVU, T1 e TOF? Qual seriam os valores mínimo e máximo, bem como quando poderia ser despachada nessa modalidade? Então, Alessandro, muito obrigada, né, pela pergunta. A gente vai publicar ainda essas informações, tá? Vamos publicar em breve no Sintegre esses dados de Unit Commitment, né, para o despacho flexível, tanto de UTE Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe, tá? Qualquer informação adicional ali que a gente, né, não tenha, né, quando publicar, você pode mandar pergunta para a gente no Central de Relacionamento. A próxima pergunta, as próximas duas perguntas, na verdade, elas são relacionadas à Termo Pernambuco, né, da Isabela Pereira da Shell Energy e do Michael Oliveira da Aliança. Da Isabela, prezados, boa tarde. Tenho duas dúvidas. Onde é possível verificar informações referentes à geração de substituição das térmicas? Como saber qual usina está gerando em substituição a qual? Com a antecipação do início do suprimento de Termo Pernambuco sob leilão de reserva de capacidade, o que mudará na tomada de decisão de despacho do ONS? O despacho de razão elétrica no Nordeste será realizado preferencialmente por ela? A pergunta do Michael Oliveira é: boa tarde, sobre a antecipação do contrato da Termo Pernambuco, ela entrará como inflexível? Como será a operação do ONS? Então, respondendo à questão sobre a operação, né, de Termo Pernambuco, a gente vai continuar o despacho feito pelo INS. Ela entrou nos modelos, ela está vindo tanto no DECOMP, né? Ela pode ser despachada por ordem de mérito tanto pelo DECOMP quanto pelo DECEM, né? E o despacho vai ser feito da mesma forma, né? Como já se faz atualmente, né? Minimizando o custo total de operação. E não existe inflexibilidade contratual, né, para essas usinas do leilão de capacidade, tá? Então, não existe uma inflexibilidade contratual para elas. Então, não recebemos nenhuma informação, né, de inflexibilidade aí a horizonte de mais longo prazo, e nem a princípio na programação diária, né? O despacho vai ser feito considerando o menor custo de operação, da mesma forma que é feito hoje, sem alterações. Sobre a questão onde verificar as informações referentes à geração de substituição das térmicas, né? Saber qual usina está gerando em qual, né, para qual titulação, né, em qual usina. No RAPDOI, a gente tem uma tabela de térmica, né, no relatório executivo da programação da operação, RAPDOI, que fica disponível no Sintegre, né, em geral, logo após a programação, né, algumas horas depois da finalização da programação, a gente emite esse relatório, e nesse relatório constam os motivos de despacho das térmicas, né, inclusive os motivos de GSUB, né, e CSUB, né, então a usina que está gerando em substituição e a que está sendo substituída, né, você vai poder verificar, né, nessas colunas, né, identificando ali qual é qual. E pergunta similar, né, com essa de dados, né, de disponibilização de dados, foi feita
pelo Samuel Dominique, da Neoenergia, né? Ele pergunta: nas próximas apresentações, podem disponibilizar uma tabela com os OTAs que geraram adicionalmente ao modelo, por favor? Ficou difícil acompanhar todas as UTS que foram faladas. Grato. Agradeço também a pergunta, Samuel, e a pergunta também da Isabela do Michael, né, anteriores, mas da mesma forma, né, no RAPDOI, relatório executivo da programação diária da operação, esse relatório é publicado diariamente no Sintegni, né, após o fechamento da programação diária, e nele a gente consegue verificar o despacho térmico das usinas que geraram adicionalmente ao modelo. Elas são classificadas como razão elétrica, né, então você vai conseguir ver quais usinas geraram por esse motivo no pós, né, e se tiver algum aumento também de geração por ordem de mérito, né, porventura, por alguma alteração também de disponibilidade, alguma coisa nessa etapa, também vai estar nessa tabela do relatório. Tá? Obrigada pela pergunta, né, que pode esclarecer a dúvida de várias outras, né, pessoas que estão ouvindo a gente aqui na reunião. A próxima pergunta é a pergunta também do Samuel Dominique, da Neoenergia, mas agora perguntando sobre a próxima semana operativa, né? Ele fala: prezados, boa tarde. Nessa semana operativa, tivemos dias em que o CMO chegou a valores elevados, acima de R$ 1.000 megawatt-hora. O INS espera que possamos ter novas ocorrências desse tipo nessa semana? Há algum indicativo de qual o nível de geração térmica para atendimento à ponta, bem como o CVU das usinas a serem despachadas nesses casos? Pode-se esperar alguma similaridade com a semana atual? Desde já, obrigada. Obrigada a você também pela pergunta. O que a gente pode falar a respeito disso, né? Você pode verificar, né, ali pela nossa apresentação, né, como existe variabilidade, tanto na demanda quanto na geração de fontes renováveis, eólica e solar. Então, a gente consegue fazer uma previsão, né, do nível de GT e o CV1 apenas diariamente. A gente não tem como passar um indicativo agora, né? A gente pode verificar aqui pelas apresentações realizadas que existe uma tendência da demanda, né, em ficar relativamente estável em relação próxima até o que foi verificado essa semana, mas não é o mesmo que a gente pode dizer para a geração eólica, né? Ela deve oscilar bastante ao longo da semana, então vamos ter dias em que sim, podemos ter CMOs elevados, né, nesses valores que você citou, mas a gente não tem como falar nesse momento nem montantes e nem CVU, né, das usinas. Mas você também pode, né, baseado nas informações que a gente passou, tentar estimar, né, mas a gente vai só vendo isso diariamente mesmo. E eu acho que respondemos todas as perguntas, né, que chegaram até o momento, e a gente agradece, então, a participação de todos, né, muito obrigada pela audiência de vocês, e até a próxima semana, e eu também agradeço a todos aqui que participaram também, fazendo as apresentações, né, enriquecendo nosso conhecimento. Muito obrigada, pessoal.